A gente continua no assunto da semana desde a sexta-feira passada, que é a situação de André do Rep, e agora com as repercussões lá no Congresso Nacional. Porque é claro que se houvesse uma decisão diferente em relação às prisões após determinações de segunda instância, não teríamos a situação que temos agora de ter André do Rep como um dos mais procurados aí foragidos do país. Então vamos saber como é que está a tramitação desse assunto lá no Congresso Nacional. A gente tem em contato aqui com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, que é o autor da PEC da segunda instância. Oi, deputado. Boa noite para o senhor. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, satisfação falar com você. Tudo bem, deputado? Explica para a gente como que tá aí a volta desse assunto à tona depois do caso André do Rep. Os senhores estão se reunindo aí meio que virtualmente no feriado, estão tendo conversas sobre a possibilidade de retomar de uma forma mais ágil esse assunto no Congresso? Olha, Isabel, nós estamos trabalhando desde que a pandemia foi instalada na Câmara dos Deputados, não possibilitando o prosseguimento das comissões especiais, temos trabalhado e discutido para poder retomá-la virtualmente. E os acontecimentos que estão se sucedendo no nosso país mostram a necessidade de nós aprovarmos rapidamente essa medida. Então, elaboramos pela segunda vez um requerimento solicitando ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que possa reinstalar essa comissão especial, mesmo que virtualmente, para que avancemos no relatório, já que ele foi debatido, foi aprovado na CCJ, cumpriu grande parte do rito. Nós aprovaríamos na comissão especial e ainda até o final do ano aprovaríamos no plenário para escrever essa nova página na Constituição brasileira, combatendo a impunidade e a corrupção. Eu estou muito seguro de que, nesse momento, com todos os acontecimentos, comprovando que a emenda constitucional que nós apresentamos não é exclusiva para apenas políticos corruptos, é também, mas é mais abrangente que isso. Ela não permitiria, por exemplo, como você disse, um dos maiores narcotraficantes do mundo, hoje foragido por falta de uma legislação que o Congresso Nacional precisa cumprir, escrevendo essa nova página do nosso país. Deputado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Diante de tudo que a gente tem discutido, observado nos últimos dias, enfim, mesmo a PEC tendo uma tramitação complicada, com votação qualificada, com um grande número de apoio aí para ser aprovada, o senhor acredita que seja a única alternativa para a gente sepultar de vez fatos como a gente tem observado e observa no caso do André do Rep? Olha, eu não tenho dúvida que trazer a condenação, o início do cumprimento da pena para a condenação em segunda instância é fundamental para combatermos a impunidade e a corrupção no país. Porque é importante dar um dado, que pouquíssimos conseguem ter acesso a esses recursos postergatórios. 40% da população brasileira não consegue sequer chegar à segunda instância. Então nós estamos limitando uma justiça postergatória, não cumpridora do que foi determinado pela segunda instância, para ricos e poderosos. Isso nós observamos nas corrupções políticas que existem, que as pessoas ficam impunes, e estamos observando claramente com o André do Rep, que é um dos grandes narcotraficantes, tem acesso a poder econômico para pagar as maiores bancas de advogados e utiliza do instrumento postergatório. Se nós tivermos a condenação em segunda instância, isso acabará, isso fará com que as pessoas iniciem o cumprimento de pena no tempo adequado, porque infelizmente hoje nós temos uma diferenciação para quem tem poder e dinheiro no Brasil por conta desse sistema postergatório. Deputado, se eu não me engano, antes mesmo da decisão do ministro Marco Aurélio, houve uma fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no sentido de que gostaria de ver esse assunto votado ainda neste ano, durante, portanto, o mandato dele como presidente da Casa. O que está faltando para, de fato, se reativar essa comissão? Já que é um pedido antigo, a gente aqui, durante a pandemia inteira, a gente entrevistou vários parlamentares que falavam da pressão que há, uma pressão muito mais de fora do que uma pressão interna aí no Congresso Nacional, para que esse assunto siga adiante, e sempre esbarra em decisões, né, técnicas, como, por exemplo, reabrir aí a comissão para que se encerre esse assunto na comissão e depois ele possa ir para o plenário.
Houve alguma sinalização do presidente da Câmara de que agora, devido a toda a repercussão que houve desse caso, se reinstale a comissão mesmo de forma virtual? Eu não acho que foi por conta da repercussão, até porque ele deu essa entrevista antes mesmo de ocorrer a liberação do ministro Marco Aurélio para o André do Rep. Exato. Creio que existe, é importante registrar o histórico dos acontecimentos. Ano passado, com as milhares de manifestações que ocorreram, milhões de pessoas na rua, nós aprovamos com ampla maioria o primeiro passo, que foi na Comissão de Justiça, 55 votos a 12. O presidente Rodrigo Maia, nessa mesma noite, criou a comissão especial, que é um rito para mudar a Constituição. Nós fizemos todas as audiências públicas. E, infelizmente, tivemos a pandemia. A pandemia paralisou todas as comissões. E aí, para poder retomar esses trabalhos, e ninguém imaginava que ia durar 7, 8 meses, como nós estamos vendo. Para retomar esses trabalhos, é necessário um projeto de resolução aprovado pelo plenário da Câmara, para qualquer comissão. E nós estamos trabalhando, inclusive amanhã estarei em Brasília, trabalhando para convencer os líderes de abrir uma excepcionalidade e aprovar um projeto de resolução para poder finalizarmos a comissão especial da segunda instância. Porque o presidente Rodrigo Maia nos sinalizou que quer colocar no plenário da Casa, nos 2 turnos, até o final do ano, até o fim da sua gestão. Então nós estamos confiantes de que é possível retomar de maneira excepcional essa comissão, falando de um tema que a sociedade clama por uma resposta do Congresso Nacional. Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, hoje, mais cedo, o ex-ministro Sérgio Moro concedeu uma entrevista ao José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes e destacou que, para ele, o presidente Jair Bolsonaro deveria tentar ser o patrono da proposta que altera justamente a Constituição para permitir a prisão após segunda instância. O senhor acredita que é possível ter esse apoio do governo ou um envolvimento um pouco maior do Executivo na condução e nas negociações, inclusive, dessa PEC? Olha, eu entendo, inclusive, que seria uma obrigação do presidente Jair Bolsonaro, até porque grande parte do sucesso da sua empreitada eleitoral para a presidência deve-se a um sentimento de combate à corrupção e impunidade. E essa pauta era uma pauta já debatida na eleição, que ele assumiu o compromisso. E certamente, se ele se posicionar e colaborar com os deputados ligados à sua base, nós conseguiremos entregar essa resposta aprovada na Câmara dos Deputados. Então seria fundamental o presidente Jair Bolsonaro, no mínimo, fazer declarações apoiando essa iniciativa e fazendo os gestos necessários, até porque é uma prerrogativa do Congresso apoiar uma emenda constitucional. Mas o apoio dele político seria fundamental, até pelo clamor popular que existe e pela obrigação que ele tem com a pauta que ele defendeu durante o processo eleitoral. Deputado, por gentileza, relembra aqui para a gente, para o nosso ouvinte, o que trata de fato a proposta do senhor, quais as modificações, quais crimes entram na PEC? Na verdade, a nossa emenda constitucional, Isabel, ela reorganiza o sistema jurídico brasileiro, ela modifica a fase em que nós assistimos o trânsito em julgado do processo. Hoje, pode ser até a 4ª instância. O Brasil é o único país vinculado às organizações das Nações Unidas que leva processo até a 4ª instância. Nós estamos modificando essa etapa, fazendo o trânsito em julgado para todas as esferas, não apenas criminal, mas civil, previdenciário, na segunda instância. Então, a segunda instância, que já é, nos dias de hoje, a última a ver prova, mérito, materialidade, seria a responsável em transitar em julgado a sentença e, com isso, iniciar o cumprimento das condenações, seja no âmbito criminal, com prisões, seja no aspecto civil, previdenciário, no pagamento das dívidas e dos direitos. Porque também a nossa justiça ela é muito letárgica em todas as esferas. Tem pessoas com necessidades, com direitos previdenciários, que vão receber o direito na 4ª instância e já não estão nem mais vivos para poder reaver o seu direito. Então é necessário ter uma justiça mais célere no nosso país e essa emenda constitucional modifica todo o sistema. Óbvio que a prisão é o que mais sensibiliza, porque é o que mais nos afeta mediaticamente, aquilo que nós entendemos como impunidade, mas ela abarcaria todas as esferas do direito. Deputado, é claro que a aprovação de um projeto de lei para alterar essa regra, essa emenda no pacote anticrime seria mais fácil, porque você coloca um regime de urgência, tramita, né, de uma forma mais célere.
mas a gente está falando de uma questão muito mais, né, com uma sustentação muito maior, que é a questão da prisão em segunda instância, que tramita por PEC. Instalando a comissão especial, retomando os trabalhos... Reinstalando, né? Reinstalando, exatamente, desculpe, reinstalando o termo aí. Em quanto tempo o senhor acredita que poderia tramitar e a gente ter uma aprovação dessa PEC, não só na comissão especial, mas a conclusão dela no plenário da Câmara? Olha, Cristiano, nós já cumprimos grande parte da maratona, né? Uma maratona. Eu creio que nós cumprimos aí 70% dessa maratona. Então falta apenas votar o relatório que já foi apresentado, e isso, na minha opinião, reinstalado, é questão de uma semana, nós votarmos na comissão especial e já fica pronto para a pauta do plenário, e aí são 2 turnos. A minha opinião é que se houver essa grande mobilização da sociedade, esse sentimento como ocorreu no final do ano passado, é que reinstalada a comissão especial, em 3 semanas nós estamos entregando ao Senado a aprovação na Câmara. E o Senado faz votação em 2 turnos, de maneira muito rápida, e até porque existe um acordo com o Senado nessa matéria, para que eles aguardem o posicionamento da Câmara e já votem imediatamente. Então eu creio que até o final do ano é possível ter essa nova emenda constitucional aprovada. A gente falava, inclusive, no pacote anticrime, né, deputado, quando se inseriu esse artigo que não estava originalmente no pacote, se insere muito com uma iniciativa também de proteção da própria classe, né? Não dá para a gente falar de um ou outro deputado, mas dá para a gente falar ali de olhar em causa própria, muitas das vezes, quando se faz esse tipo de inserção em textos do Legislativo. O senhor acredita que o olhar hoje, em 2020, está diferente dos parlamentares? Tem uma maioria, tem mais de 308 votos para essa PEC passar? Eu creio que sim. Primeiro, pela única votação que nós tivemos da PEC, foi na CCJ, na Comissão de Justiça, foram 55 votos a 12, uma ampla maioria. Então eu estou seguro que se for a votação, nós teremos a maioria qualificada, os 308 votos. A minha conta antes da pandemia é que nós já estávamos em 370 votos. Até porque a população exigirá do seu deputado que ele vote combatendo a impunidade. Sobre a questão do... Então eu estou muito confiante. E eu escrevi essa PEC em 2018, foi modificada em 2019, ou seja, no mandato anterior. Esse Congresso Nacional, assim como o presidente Bolsonaro, ele foi eleito basicamente por um discurso de combate à corrupção e impunidade. Então, eu não acredito que nós seríamos frustrados com uma derrota em plenário se for a votação. E sobre as questões da mudança do Código de Processo Penal, da postergação da prisão preventiva, que eu sou contra, mas o que nós entendemos, se nós tivermos a condenação em segunda instância de maneira definitiva, com trânsito em julgado, nós não ficaremos mais nos penduricalhos que a justiça vive de postergar prisão preventiva e tornar ela permanente. Então, nós só utilizamos esse instrumento por falta de uma legislação eficiente que combata, de fato, a impunidade e permita que, através da legislação, você tenha o condenado cumprindo sentença. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Boa sorte pelo trabalho aí. Cristiano, Isabel, um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Um abraço, deputado. Muito obrigada.